Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui para mais uma série Energia que Funciona. Vamos lá, dar um tempinho para vocês entrarem. Hoje a nossa convidada especial é a Frida, minha amiga linda, querida. Vamos lá. Se vocês entrarem, vão dando um oizinho para mim, vão me dando bom dia. Olá, Márcia Araújo entrou. Tudo bom, Márcia? Ah, e Ana Karina entrou também. Hoje a gente vai conversar com a Frida na série A Energia que Funciona. Tô só esperando aqui a Frida entrar. Olá, o pessoal tá chegando. Karina, tudo bem? Thaís, linda. A Thaís tá direto aqui, né? Nesses episódios da série. Linda. Márcia Araújo, oi. Vamos esperar aí a Frida entrar. Isso, Ana. Convida os seus alunos para vir mais gente. A Frida é uma querida do Axis. E a gente tem aqui bastante coisas para falar em comum. Vamos esperar ela entrar. Essa série, para quem está chegando agora, para quem está vendo pela primeira vez, é um espaço onde eu trago pessoas que mudaram as suas vidas com as ferramentas de expansão de consciência. Então são pessoas reais, que trazem experiências reais, porque muitas vezes a gente fica preso num espaço, né? Que é aquele em que a gente acha que não dá para mudar. Às vezes as coisas não estão legais, a gente não está feliz com aquilo que a gente está fazendo na vida. Oi, a Frida entrou. Mas a gente fica naquele lugar, é só isso que eu sei fazer, só isso que eu sei fazer, e fica procrastinando uma possibilidade de mudança, né? Então, nesse espaço eu convido e trago pessoas que fizeram essa virada de chave, que podem contar um pouquinho pra gente aqui como isso aconteceu. Frida, me manda o convite para você entrar. Eu acho que eu não sei te convidar aqui. Você precisa mandar para mim o teu convite, a tua solicitação de entrada. Vamos lá, Fri, aqui. Acho que vai entrar agora, né? Conectando. Oi, Frida. Oi, Kati. Tudo bom, meu amor? Tudo e você, querida? Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, tô animada. E É. você? Eu também tô com muitos planos aí, muitas coisas acenando para esse 2021 aí, com muitas possibilidades sempre, né? Um mar de Muitas possibilidades. possibilidades. Nossa, comentei com você que minha manhã hoje começou de uma maneira muito inusitada, né? Uma surpresa. E é engraçado, bom, para quem está assistindo, né? Primeiro de tudo, como a Kate falou, meu nome é Frida, faço parte desse movimento de pessoas que resolveram mudar tudo em algum ponto da vida. E eu era muito resistente às mudanças. Então, para mim, foi um passo bem grande esse na mudança da escolha do que eu seria, né, como profissão. E diante disso, eu trago o acontecimento de hoje, que foi um imprevisto, foi algo que normalmente eu seria muito Reativa, reticente. reativa. Ia ser difícil aceitar, e eu provavelmente não aceitaria. O que aconteceu foi que eu estava tomando meu café da manhã, linda e bela, tranquilamente na minha casa, descabelada, e assistindo uma live de uma amiga do Axis, a Patrícia, e de repente, Frida, você por aqui, vou convidar a Frida para entrar nessa live. Pá, me manda o convite. Eu assim, meu Deus! E aí eu achei isso divertido, eu achei isso leve, eu achei isso engraçado. Eu não aceitei de cara, porque eu fui passar uma escova no cabelo, terminei de comer e aceitei, entrei na live e participei. A gente falou uns 20 minutos. Foi uma surpresa, foi super divertido. Isso me nutriu de uma forma que mudou o início da minha semana, mudou a minha segunda-feira. Por isso que eu falei, eu tô animada. Por quê? Porque eu participei dessa live, uma live surpresa, e isso me acendeu, isso me ativou, me energizou. Normalmente, no passado, o que eu faria? Eu ia ignorar esse convite, porque não fazia parte do meu plano. É. Então, quanto tempo a gente passa fazendo planos e deixando passar todas aquelas portas que vão se abrindo pelo nosso percurso, que são as possibilidades, e a gente vai falando, não, 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 porque não faz parte do que a gente planejou.
né? E se a gente Exato. pudesse soltar essa carga tão pesada de planejamentos engessados e abrir uma portinha ou outra, pelo menos de vez em quando, para começar a brincar disso, porque é uma brincadeira. E aí a gente vai se adaptando à mudança. E foi assim que eu consegui me transformar numa pessoa que gosta de mudança, porque naturalmente eu era uma pessoa bastante resistente, sabia? A todo tipo de mudança, de casa, de cidade, de relacionamento e de profissão, consequentemente, né? Eu acho que nisso está uma coisa bem interessante aí, que a gente tem que ver o quanto a gente está disposto, né? Que é você estar disposto a viver no incremento dos 10 segundos. O incremento dos 10 segundos é isso. Você não tem a programação e você não tem nenhuma linearidade nisso, né? Quanto a gente realmente está disposto a viver nesse lugar sem nenhuma forma e sem nenhuma estrutura. Isso parece muito doido para a gente que está acostumado a programar tudo e mais, né? Controlar tudo, achar que pode controlar tudo. Porque na real, a gente não controla nada, né? A gente só acha. É uma grande ilusão. E aí a gente fica se debatendo e gastando o nosso tempo com essa coisa de correr atrás desse suposto controle, que é uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas. Não existe controle de nada. A partir do momento que a gente abre os olhos, a gente já não controla mais nadinha. Tanto que hoje eu fui convidada, de repente, para participar de uma live que eu nem estava preparada. Eu falei, vamos lá, pode ser divertido. E foi. E foi. Então, assim, se eu tivesse no controle, não, isso não faz parte, porque daqui a 40 minutos eu tenho live com a Catiane, eu preciso estar linda, bela e formosa, então não vou usar o meu tempo com isso. Não! Apareceu o convite, é leve, é expansivo, vamos que vamos. Então, são esses incrementos de 10 segundos que quando eles passam por nós, a gente fala, opa, vou pegar, eu escolho esse. Que fazem a gente aproveitar melhor as nossas possibilidades e se nutrir do que está acontecendo. Porque, de fato, quando a gente fica no controle, a gente não se alimenta, a gente não se nutre. A gente está ali fechado, né? Que nem o cavalo, olhando só para aquele lugar, só naquele foco. E as coisas acontecendo. Então, as escolhas, os incrementos de 10 segundos. Uma coisa que eu venho falando muito, que é eu escolho facilidade. Desde o ano passado, eu venho pedindo por isso. Então, eu estou a todo momento falando isso para mim, falando isso para os outros. Até como uma maneira de inspirar os outros. E eu escolho facilidade, porque tudo que vem com facilidade me nutre, me alegra, me faz ter uma vida leve, né? É leve. Exato. E você trouxe uma coisa que eu acho muito legal da gente falar aqui, que é essa coisa da mente reativa, né? Você falou, se fosse a Frida de um tempo atrás, não entraria nessa live. Não entraria porque tem a live daqui 40 minutos, porque tá pelada, sei lá, de baby doll, porque tá descabelada, porque tá sem maquiagem. Veja, isso tudo é uma mente reativa. E as mentes reativas são o quê? Facilmente manipuladas pela vida, pelo tempo, pelo acaso, por todas essas histórias. Quando você não tem uma mente reativa, você simplesmente acessa tudo que está disponível para você. Você entrou numa live surpresa e saiu super nutrida dessa live. E foi um presente que você sequer imaginou que pudesse estar disponível para você. Essa é a energia generativa de quando a gente não programa nada e está disposto a tudo, né? Exato. Disposto a tudo no sentido da permissão, né? No sentido de estar em permissão e aquilo você está disposto a receber tudo que vem. Isso é muito lindo, que legal. E no final você está aqui comigo e fez a outra live, ou seja, nada pois se é, perde. tem Nada espaço se para tudo, nada Só se perde. E aproveitando isso que você levantou aqui, vem o gancho da história da minha mudança, né? Como que aconteceu? Eu trabalhava já fazia 13 anos em outra área, eu era produtora executiva, muito feliz realizando o que eu fazia, gostava demais. E eu comecei a perceber que a coisa não estava mais me nutrindo. Eu não tinha essa clareza, eu só percebi que não estava mais tão legal. Então começou a entrar num movimento flat, começou a ficar paradão, começou a ficar sem graça, não tinha mais aquele brilho. Eu continuei trabalhando, mas eu já não tinha mais aquela empolgação. E aí eu me interessei por entrar na escola de alquimia e começar a estudar os florais do Joel Aleixo. Isso em paralelo. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar como terapeuta, facilitar a classe. Isso não passava pela minha cabeça, né? Interessante, porque eu sabia desde muito pequena que a minha missão nessa vida era ajudar o outro. Mas eu nunca imaginei que fosse dessa forma. Eu achava que eu ia trabalhar numa instituição de caridade, fazer doações, sei lá, criar alguma coisa. Nunca pensei que eu viraria terapeuta. Foi algo que aconteceu
naturalmente quando eu resolvi abrir essas portinhas das possibilidades que foram aparecendo para mim. Então, eu percebi essa perda da graça no que eu vinha fazendo, mas eu continuei fazendo porque era o que me nutria, era o que me trazia dinheiro, era o que eu sabia fazer. E aí comecei a estudar em paralelo os florais, mas para mim, sem nenhum interesse, sem pensar que eu pudesse virar terapeuta de florais. Foi passando o tempo, eu comecei a falar dos florais para as pessoas, eu comecei a usar os florais desde o início do curso e me empolguei com a história dos florais. Falei, pô, eu posso atender com isso. E como eu era freelancer, eu pensei, eu posso continuar trabalhando com o que eu sei fazer, como produtora, e começar a atender clientes com os florais. Até porque os meus parceiros de trabalho são as pessoas que mais necessitam dessas terapias integrativas. Vai ser super nutritivo para eles, né? Sim. E a coisa não fluía. A coisa não fluía e eu ficava com um pé lá e um pé aqui, um pé lá e um pé aqui. O que estava me trazendo dinheiro e fluxo era a produção. Por quê? Porque eu tinha receio. Eu pensava, o que é que as pessoas vão pensar de mim se até hoje eu fui produtora e de repente eu viro terapeuta floral? Como assim? Como que eu vou dar credibilidade para as pessoas? Como é que as pessoas vão chegar até mim acreditando no que eu faço, no meu potencial? Então eu estava no julgamento de mim, né? Impossibilitando aí das pessoas chegarem para conhecer essa terapeuta. E as pessoas não chegavam. Óbvio, se eu fechei, quem vai abrir? Ninguém, né? Não, as barreiras, né? As As coisas até vêm, mas param nessa barreira aí que você paravam colocou. na minha barreira imaginária. E aí nada fluía, nada acontecia. Continuei fazendo o curso e o que está acontecendo? O que pode acontecer para melhorar? O que está faltando? Eu comecei a fazer umas perguntas, eu nem conhecia as perguntas. E aí eu lembrei que em janeiro desse mesmo ano eu tinha recebido uma sessão de barras de Access. Eu ganhei de presente uma sessão no retiro que eu estava fazendo na Bahia, quando eu fui fazer o meu curso de leitura de aura, e foi lá no curso de leitura de aura que eu falei, pronto, agora eu tenho mais uma ferramenta, agora de fato eu posso atender. Isso foi em janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril. Até abril nada acontecia. Aí em maio eu falei, quer saber? Eu vou fazer aquele curso daquele negócio que eu recebi na Bahia, que era barras de Access. Eu fiz essa classe de barras de Access e 2 dias depois que eu fiz essa classe, eu recebi a minha primeira cliente, que até então não tinha recebido cliente de nada. Eu só oferecia os meus serviços, mas as pessoas não vinham, achavam que, enfim, que era caro. Na verdade, quem achava que era caro era eu, né? Sim, já há barreiras, né? Ao espelho, mais uma barreira. Então já tinha 2 barreiras. A barreira de quem sou eu, como é que o outro vai pensar, o que o outro vai pensar que eu sou. E, não, mas o valor que eu cobro, por quê? Porque como eu não me validava como terapeuta floral, eu achava que o que eu cobrava, e não importa quanto eu cobrasse, que na verdade era muito barato, era caro. Era caro, porque, claro, se eu não tô valendo nada pra mim, eu vou valer pro outro. Como assim, né? Isso tudo eu vim descobrir depois, claro. Mas aí eu fiz a classe de barras, comecei a atender. Esse atendimento abriu para os atendimentos de floral e abriu para as leituras de aura, que era o que eu sabia fazer até então. Aí eu fiz outros cursos, fui me qualificando. O Access... Ui! Caiu. Caiu O o Access celular. me encantou. As energias. O Access me encantou muito, eu comecei a mergulhar mais nesse mundo do Access. Fui fazendo outros cursos, fui me tornando facilitadora de outras classes. E as coisas começaram a abrir, começaram a acontecer, abri meu consultório, enfim, a vida fluiu. E assim, teve um momento, só fazendo um parênteses super importante, teve um momento crucial de soltar. E isso é legal falar. eu é acho legal falar. mais importante. Senão a gente Assim, fica só na parte da mudança, mas também não passa para as pessoas, porque a gente também vai, né, para aquele espaço de... Porque em algum momento a gente questiona, será? Será? E é essa hora que é o soltar, que é o que o Dan fala, né, de se jogar no precipício, sem morrer. Então, exato. Eu nem conheci o Dan na época, nem sabia dessa história do precipício, mas foi exatamente a imagem que me veio. Foi um abismo. Eu lembro que eu estava aqui na sala da minha casa, sozinha, fazendo perguntas, e aí eu tive a clareza, a percepção física, foi muito interessante. Como se eu adentrasse um portal. Eu me vi diante de um abismo, e aí eu conversando comigo, falei, parecia que eu estava em transe. Falei, tá bom,
Eu escolho me jogar nesse abismo e eu vou soltar. O que que eu ia soltar? A Frida produtora, a velha Frida, né? A antiga Frida. Eu tive a clareza de que se eu não soltasse de vez aquilo, eu não conseguiria começar a atuar como terapeuta. Isso foi antes de eu atender essa minha primeira cliente. Então eu percebi que eu estava amarrada ainda àquilo e eu me justificava para mim assim: ah, mas eu sou freelancer, então eu posso fazer as duas coisas. Eu posso atender na mesma semana e posso trabalhar com produção e tá tudo bem. E aí eu não tinha nenhuma coisa nem outra fluindo. Então chegou esse momento aí crucial que eu estava parada no meio da minha sala de pé, sozinha, e eu falei, ok, eu vou me jogar nesse abismo. E eu me lembro da minha sensação física de cair de peito. Foi muito doido isso. Caindo de peito assim no abismo, e ao mesmo tempo que me deu aquele frio na espinha, me trouxe uma liberdade tão grande, foi tão prazeroso, foi uma sensação orgásmica, praticamente, sabe? E aí, a partir disso, a coisa começou a se descortinar, começou a fluir. Então, teve esse momento de muita clareza e uma percepção no corpo físico de eu me soltar dessas amarras que eu havia criado. E foi aí que o caminho se abriu. Então, existe um momento que a gente escolhe de fato e fala: chega, agora eu vou. Chega de mentir para mim ou de me nutrir com coisas que já não funcionam mais, que funcionaram muito bem e por isso sou muito grata, mas hoje essa roupa não cabe mais em mim. Então essa foi a hora de eu me despir de quem eu era até então e me incorporar totalmente da terapeuta que eu já estava pronta para ser. E aí eu larguei todos os meus questionamentos, os meus julgamentos. Aí com o Access eu descobri a saber como chegar no valor certo e descobri que o valor que eu cobrava era um valor muito menor do que eu achava que fosse, o valor legal a ser cobrado. Aumentei o preço e aí porque o valor é a contribuição que vai ser, né? Quando a gente começa ingressa nesse espaço, eu também vivi a mesma coisa. Eu achava que era muito. Por quê? Porque eu era uma pessoa que não vinha dessa área, porque eu ainda não tinha tantas classes, não tinha tantos acrônimos na minha carreira vamos chamar assim, né? De facilitadora, e eu falava, não posso cobrar X, né? Porque eu não tenho. Só que até entender que o valor é a contribuição que a gente é, né? Sim. O valor não está pautado naquilo que o outro pode pagar ou naquilo que o outro tem condições de pagar, mas sim da contribuição que a gente vai ser. E aí, quando a gente acessa esse espaço, fica muito mais leve, né? Aí você vê que você está cobrando até barato, demais. Demais. Não, e os clientes não chegavam, também tive essa clareza, que os clientes não chegavam porque o valor que eu cobrava não era o valor adequado. Então tinha uma máscara aí. Eu cobrava um valor baixo porque eu me achava não pronta. Mas de fato eu sabia que o valor era abaixo do mercado, porque eu sabia quantas pessoas cobravam. Mas eu me colocava dentro de um espaço de não, eu não posso cobrar mais porque eu estou começando, porque as pessoas não sabem quem eu sou, eu tenho que oferecer um atrativo, então eu vou oferecer um valor abaixo do que se cobra. Mas eu sabia que isso não era honesto. E aí o que acontecia? Ninguém chegava. Então depois que eu tive essa sacada, que foi pelo Access, de qual é o valor que você cobra, quanto vale o seu show? Né? Eu descobri que o meu show estava barato demais. Então eu subi o valor e a partir do momento que eu subi, eu acho que aumentei uns 30% o valor que eu estava cobrando. Você aumentou, inclusive, a clientela, provavelmente. Você teve mais Não, clientes. muito, mas muito, você não tem ideia. Foi assim, rapidamente, eu subi o valor, os clientes começaram a chegar. E eu falo isso para as pessoas também nas classes. Gente, quando você cobra o valor que é o seu valor de verdade, e você não pode entrar numa de é caro ou é barato, simplesmente perceba qual é o valor que é o seu valor do momento, porque isso muda também. Aí é que você se torna o convite. E foi assim que aconteceu comigo. Eu subi o preço, ninguém nunca mais. Ah, as pessoas me pediam desconto. Não, tudo bem, vou marcar com você então, mas você pode me dar um desconto? Gente, eu pensava, o valor está abaixo do mercado e as pessoas estão pedindo desconto. Eu subi o preço, ninguém nunca mais pediu desconto. Porque é exatamente, né? Essa é a frequência efetiva da contribuição que realmente pode ser. É muito doido isso. Ô, Fri, deixa eu te perguntar uma coisa, que aí é uma curiosidade, né? Porque assim, a gente trabalha muito em comunicação, eu também venho dessa área, de freela, né? Desde que você teve esse momento da sua escolha, e aí você ali se desnudou, né? De Frida do passado, da Frida produtora, como você colocou, você nunca mais fez nenhum freela, você nunca mais teve nenhuma outra
relação com o mercado? Porque eu ainda Não. presto consultoria para algumas marcas, assim. Isso foi uma coisa que eu mantive. Talvez até com essa coisa lá no fundo de não desmamar. Talvez tenha até um apego aí. Mas aquela coisa assim, ai, mas foram quase 30 anos da minha vida. E tudo que eu construí de lá. Eu não preciso largar isso. E assim... De vez em quando vem um jobzinho, me dá aquele puxão, alguns que são mais interessantes assim, eu ainda faço, né? Eu acho que tem um pouco dessa coisa, talvez, do apego, não sei. Você nunca mais fez nada, você não teve mais vontade, motivação, nada? Então, muito interessante você trazer isso, porque eu estou vivenciando um momento agora, um segundo ciclo, por assim dizer. Bem legal você trazer isso. Nada por acaso, né? Bem na hora dessa live de falar sobre isso, eu estou vivenciando um segundo fechamento, assim. Na verdade, não é um segundo fechamento, eu acho que é a limpeza final que faltava, literalmente. O que que aconteceu? Como eu era freelancer, as pessoas continuaram me chamando. E eu comecei a negar. Porque eu estava super focada e muito animada com a história de trabalhar com os florais, com a leitura de aura. Aí eu trouxe o bioalinhamento e trouxe também o Axis, né? Que eu comecei a atender muito com barras de Axis. Me encantei demais com a técnica. E E aí cria as muito, pessoas... né? Cria As barras muito, criam nossa, muito, cria muito, muito, muito. cria muito. Aí eu comecei a dar classe nesse mesmo ano, acho que 3 meses depois eu me tornei facilitadora. Comecei a dar classe de barras. Foi super, assim, expansivo. E as pessoas começaram a me chamar porque eu não declarei para o mercado, tchau, estou indo. Eu era freelancer, eu não saí de uma empresa, como todo mundo faz. Agora parto para uma outra jornada, né? As pessoas mandam esses e-mails. Não teve isso comigo. E eu negava com toda a leveza, não tive interesse em seguir. E eu me lembro que aí pararam de vir os pedidos, né? Porque também quando você é freelancer, depende da tua energia se colocar ali no mercado, tá no lugar certo, na hora certa, fazer aquele lobby. Eu parei de fazer, as ofertas começaram a cair. Um amigo meu fotógrafo me chamou alguns anos depois, um ano e meio, acho, depois que eu tinha largado tudo, me chamou para fazer um trabalho incrível, um editorial de moda masculina e tal. Fiquei super empolgada, falei, nossa, olha só, né? Tantos anos depois, tanto tempo longe disso, e ele me chama. E aí eu agradeci, contei, olha, faz muito tempo que eu não estou atuando mais nessa área, agora eu sou terapeuta, eu trabalho com isso, isso, isso. Ele ficou encantado. E aí eu percebi que para todas as pessoas que eu contava essa história, meus ex-colegas de profissão, todo mundo ficava muito encantado. Nossa, mas que incrível! Você mudou, que maravilha, trabalhando com terapias. Era uma coisa que brilhava muito os olhos. É ainda algo que brilha muito os olhos de quem vem da nossa área, né? Pelo menos da área de publicidade e de produção. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma jornada, falando dessa coisa de soltar, né? Eu fiz uma jornada, acho que há uns 2 anos atrás, e nessa jornada chegava um momento, uma vivência, que você tinha que entregar de presente para alguém que você não sabia quem seria, algo muito significativo para você. E aí o que me veio na hora foi uma pilha de revista dos meus trabalhos. Vou juntar uma pilha de revista com os meus trabalhos, que eu sempre guardei, e vou levar, não tudo que eu tinha, mas uma parte, e assim, das que eu mais gostava, os trabalhos que eu mais gostei de fazer. Fui, entreguei, foi super bonito o momento, mas eu continuei com a pilha. Isso me lembra isso que você falou, de eu às vezes me sinto tentada, ainda faço um jobzinho ou outro. Eu continuei com a pilha guardada na minha casa, e era uma pilha de quase 2 metros, de revistas, todas com trabalhos meus. Eu guardava as revistas na íntegra. Agora, há acho que um mês atrás, uns 20 dias atrás, eu falei, quer saber? Vou pegar essa pilha e vou deixar essa pilha 1/3 dela, vou ficar com 30%. Vou jogar fora, vou me livrar, porque não faz mais sentido, eu não conecto mais com isso. Como eu falei, sou muito grata, foi muito legal, mas eu não preciso ocupar esse volume tão grande para algo que eu nem... Passo um ano, eu nem mexo. E aí eu peguei várias revistas, selecionei, e eu trabalhei para muitas revistas, eu acho que todas as revistas eu cheguei a fazer trabalhos. Então, eu selecionei 3 de cada revista, os 3 mais legais, e mantive isso comigo. Eu descobri isso agora, semana passada. Nessa limpa que eu fiz, eu joguei fora uma revista que eu fiz, uma bazar, que eu fiz a capa. Nada mais, nada menos do que a Gisele Bündchen. Eu joguei fora, sem me dar conta. Que era um grande ícone, né? Um puta Um joia.
Um amigo Job me de falou isso currículo, né? agora. Ele falou, Frida, se for para você guardar alguma revista, é essa da Gisele Bündchen que você tem que guardar. Eu falei, pois é, essa eu joguei fora. E joguei fora sem me dar conta. Quer dizer, talvez não fosse Sim, tão importante assim para sem dar mim. relevância ou significância, porque na verdade é Sim, isso que a gente aprende. É tirar a exato. relevância e a significância, porque o fato de ter feito a Gisele Bündchen não te fez maior ou menor, simplesmente traz o presente e a imensidão que você é, independente do que é, né? Isso Sim. é muito legal. Eu achei muito curioso ele falar, puxa, essa é a revista que você devia moldurar a capa e colocar na sua sala. Eu falei, putz, mas e com total leveza, sabe? Eu falei, joguei fora, e, enfim, nem me dei conta. Então, eu achei muito curioso isso. A revista passou pela minha mão, eu nem atinei que a capa tinha sido feita por mim e mandei fora de casa. Então, assim, era uma Frida que já não existe mais. Eu trago toda essa expertise, né? Como a gente já conversou. A gente traz tudo aquilo que está dentro de nós, todos os trabalhos que eu fiz, esse contato com o outro, essa boa noção de saber gerenciar uma obra, né? Seja ela de qual forma for, qual for o formato. Mas eu não sou mais isso. Agora eu sou outra coisa. E eu me divirto sendo essa outra coisa. Então eu guardei aquilo que era a joia para mim, né? Que era o mais legal de cada coisa que eu fiz. Mantive um volume menor, guardado na minha casa, que agora eu estou trabalhando muito isso, ocupar espaços, deixar a energia fluir, que é o que está me trazendo alegria e leveza. E honrando muito, né? Todas essas oportunidades que eu tive de chegar até aqui. Mas agora é uma outra jornada, é uma outra história. Continuo trabalhando com pessoas, que é o que eu sei fazer, nós sabemos fazer, né, Kati? Mas de um outro formato, de um outro lugar. E é tão gostoso quando eu converso com os meus ex-colegas de trabalho, e eles falam, nossa, que incrível você está fazendo isso. Muitos, inclusive, vieram se tratar comigo, passaram por sessões de floral, de barras. É muito legal poder trazer essa possibilidade, né? Essa contribuição para a nossa área. Eu acho que é uma Que área é que está tão bastante carente, é carente, tão precisada, né? tão A gente já falou precisada. disso, né? É tão precisada. Uma das coisas quando eu saí também que eu pensava era isso, quando as pessoas falavam assim pra mim, você é louca, você vai sair agora, agora que tá no auge, que tá rolando uma coisa legal e tal. Cara, eu vou sair porque eu vou precisar cuidar de vocês vão precisar de mim muito, É, eu né? acho isso Porque é aquela brilhante. coisa. Então, o quanto a gente pode ser a contribuição para esse mundo corporativo? Ó, a Ana Karina está comentando aqui que ela trabalhou 27 anos como dentista e agora ela só trabalha com terapia também. E ontem ela pegou a cadeira de base e fez uma limpeza de dente no namorado e adorou relembrar da profissão do quanto ela gostava. Porque eu acho que tem isso também, né? A gente tem essa, eu acho, honrar aquilo que a gente já fez também é uma parte muito linda da gente receber e continuar recebendo dessa energia, né? Esses jobs que eu ainda faço, na verdade, eu vou ser bem honesta aqui. Enquanto você estava falando, eu estava me fazendo perguntas, né? O que, que me motiva? E eu acho que a questão financeira, ela motiva bastante também, né? Eu acho que esse lugar, quando eu saí e fui ser terapeuta, e era muito essa coisa que eu aprendi, que eu ouvi o Gary dizendo. Eu lembro que eu fiz uma classe com ele, era um copy, eu acho. E tinha uma pessoa falando que tinha largado tudo para viver essa coisa. Ele falou, mas por que você largou tudo? O ser infinito pode ser tudo. O ser infinito pode ser isso e aquilo e aquilo e aquilo outro. E aí ele estava, né, incentivando a pessoa ali facilitada a ser essa pluralidade. Mas tem uma coisa que você trouxe aqui agora, e que muito quando eu quero fazer tudo junto e fazer várias coisas, porque eu sou meio nesse lugar, né? Eu tenho lá uma marca de acessórios femininos e volta e meia eu quero colocar mais energia ali. Percebo isso, que a gente quando coloca energia, pelo menos eu, né, em uma coisa, as outras meio que vão escorregando. Eu não consigo manter, que é uma coisa que eu gostaria, e aí isso é um desafio que eu me lanço sempre, de manter todas as áreas com a mesma entrega, com o mesmo pique. E eu percebo que se eu estou muito forte aqui no Axis, por exemplo, as minhas classes de Tamiana dão uma minguada. Se eu estou muito forte nas classes de Tamiana, as classes do Axis dão uma minguada. Quando eu estou focando em algum projeto, né, da área de comunicação, a minha área terapêutica dá uma minguada. Então, quando você traz isso de se jogar, de mergulhar e de se entregar, me vem muito essa coisa da presença. Que quando a gente está
é a qualidade da presença mesmo, né? Porque tudo bem, o ser infinito pode ser várias coisas ao mesmo tempo, mas será que é possível estar 100% presente em todas elas com a mesma intensidade? Isso é uma pergunta que eu não tenho resposta. Que é um pouco do que você disse que o Gary trouxe nessa classe, né? Era bem isso. É interessante que a live que eu participei agora antes dessa nossa, o que me chamou muita atenção e me fez ficar, né, escutando, até a Patrícia falou, porque eu soltei um comentário horas depois, ela falou, Frida, você ainda tá aí, foi aí que ela me convidou. O quanto a pausa é importante. Então, às vezes, dá um tempo, não de uma coisa ou de outra, mas dá um tempo de tudo, né? É aquela coisa de você se afastar um pouco, olhar de outra perspectiva e perceber como você pode atuar de uma forma mais nutritiva, mais interessante e até mais abrangente, né? Então, acho que é importante a gente tirar, e não é uma coisa racional. É uma coisa do Sim, perceber. É energético. Você se sim. afasta, entra em pausa. E eu tava nessa pausa. Eu percebo que agora eu tô saindo disso. Mas de dezembro pra cá, eu reduzi bruscamente as postagens no meu Instagram. Eu dei uma diminuída nas classes. Tô dando classe, mas assim, poucas classes por mês, num ritmo bem diferente do que eu tava até novembro. Então, por que isso? Né? A primeira coisa que a gente faz é o que tem de errado comigo, o que está acontecendo, por que eu não estou dando conta? E às vezes você não está dando conta de tudo como você gostaria, como você trouxe, né? Ah, eu estou me nutrindo mais, estou me dedicando mais à história da Tamiana, e aí eu diminuo um pouco a quantidade das classes que eu dou do Access. Verdade que a gente, como ser infinito, tem que ter essa gangorra, né? Esse Exato. Eu equilíbrio. acredito que não, né? Eu também Exato. acredito que não, mas eu acho que isso vem de uma reconfiguração e talvez essa pausa seja importante para isso, porque na nossa realidade a gente funciona assim. Eu vou dar atenção aqui porque eu não consigo dar atenção para tudo nessa mesma intensidade. Então eu vou me dedicar primeiro aqui, depois aqui, depois aqui. Eu acho que a gente pode sim se dedicar igualmente a tudo. Ainda mais as mulheres, que têm essa capacidade bem atinada, né? De fazer 5 coisas ao De mesmo fazer várias tempo. coisas ao mesmo tempo, né? Total. Mas acho que a gente tem que se preparar. Por quê? Porque a nossa realidade ela não funciona assim. Então, sem nos dar conta, sem a gente perceber, né? A gente entra nessa coisa de uma coisa exclui a outra. Porque o mundo é assim. Agora, se a gente se programa, se reprograma, se reconfigura e se prepara, eu acho que sim, a gente consegue dar conta. Eu acho que as coisas, eu percebo por mim, elas podem fluir por igual. Eu comecei a fazer essa brincadeira de, então eu vou dar uma classe de tarô e eu vou dar uma classe de facelift, que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas elas acabam acontecendo, às vezes até no mesmo final de semana. E no começo eu tive uma pedrinha aí. Puxa vida, mas eu vou misturar as energias? Será que eu faço mais divulgação do tarô do que do facelift? Melhor eu cancelar. Sabe, eu entrei nos questionamentos também e eu percebi que dá para ter tudo. É um exercício. É um exercício da gente começar a expandir a energia para poder ter essa energia pulverizada em tudo que a gente escolhe. E aí a gente volta para esse início que é a escolha. Verdade que você escolhe fazer tudo ao mesmo tempo? Porque talvez não seja uma escolha. Talvez Eu não acho que aí tem seja a uma coisa de escolha. se olhar. Eu acho que são departamentos diferentes, não dá para colocar tudo. Muito legal você trazer isso, né? Ó, a Lúcia está falando aqui que ela é bem assim, ela gosta de tudo ao mesmo tempo, mas ela está escolhendo aprofundar mais uma coisa de cada vez. Eu acho que está muito nesse lugar do quanto a gente está disposto a ter presença. Mas eu acho que você trouxe uma coisa que expande, pelo menos para mim expande. Às vezes a gente está fazendo nesse looping de fazer uma porção de coisas juntas, mas o que de verdade aquilo é escolha? E o que é aquela, né, efervescência desse mundo que a gente vive? Porque a gente tem um senso de urgência que o tempo inteiro está ali, né, ó, cobrando. Eu sou muito movida a isso, né? Eu costumo chamar de desafio. Eu sempre trago isso. Eu adoro desafios, mas na verdade é uma forma de dizer que eu estou percebendo a urgência do mundo e eu não posso parar. E eu tenho que estar, né, em atividade para acompanhar toda essa urgência. E quando você para pensar, tudo isso é escolha de verdade? Tá aí uma pergunta para a gente se fazer. Isso tudo é escolha de verdade? Ou é o vai dar valsa, né? Aquela coisa que Isso. Tá ali, então bora. Bora que o tempo urge, né?
Sim, é manter o mesmo ritmo, é o ritmo que a gente está tão habituado, e aí a gente cai num lugar comum, né? Então, se existe algo que eu estou fazendo há bastante tempo, eu já faço com o pé nas costas. Então, eu sei fazer, eu nem preciso pensar, é assim que funciona. Quando a gente dá a pausa, por isso que eu acho que a pausa é super importante. Quando a gente dá a pausa, e na maioria das vezes a gente se culpa quando a gente dá a pausa, né? Foi o que a gente falou hoje na live, aconteceu com a Patrícia, aconteceu comigo. Nossa, o que tem de errado comigo? Por que que eu parei? Não tem nada de errado. Porque não foi uma pausa consciente, foi uma pausa que começou a acontecer. Começou a ficar leve e fazer menos, e eu fui fazendo menos, e tudo bem. A hora que eu me dei conta, eu falei, uau, tem alguma coisa estranha acontecendo. Não, não tem nada estranho acontecendo. Eu só estou mais devagar, porque eu estou me nutrindo de outras coisas, e tá tudo bem. Esse espaço, quando a gente se permite entrar nesse espaço de ter mais clareza do que é que está acontecendo e ouvir o nosso corpo. O que é que teu corpo pede? Pede mais exercício, pede uma dieta diferenciada, pede que você trabalhe menos nesse momento. A gente escuta e dá vazão a essa energia, a essa percepção, a gente vai criar mais depois. Pode ser que não nesse exato momento de pausa, mas logo depois a gente está pronto para criar muito mais. Então eu percebo o quanto é necessário a gente ter essa clareza, reconfigurar, e pode ser uma pausa desejada ou não, pode ser algo racionalmente escolhido ou não, né? Comigo não foi racional, mas você pode falar, então tá, eu quero trabalhar com tudo ao mesmo tempo, vou dedicar minha energia por igual nas atividades que eu faço. Como eu vou fazer isso? Aí você dá aquela pausa para perceber como é que essa energia vai fluir entre todos esses mundos, né? Uma coisa interessante, Kati, que eu tinha algumas ferramentas no início, como eu falei, eu fiz primeiro floral, depois eu fiz a leitura de aura, depois eu fiz o bioalinhamento. E aí eu fiz fiz a classe de base. Eu fiz algumas classes para trabalhar o corpo, que foi o bioalinhamento e a reprogramação biomuscular, e algumas ferramentas mais energéticas. Chegou um momento que eu soltei o bioalinhamento e o RBM, a reprogramação biomuscular, que são as técnicas de tratamento muscular que eu trabalho, né? Não só muscular, mas bastante. E aí eu percebi que isso não estava, e a leitura de aura também, eu percebi que essas coisas não estavam me nutrindo. Eu foquei mais na constelação, na mesa radiônica, né? Então eu falei, e agora? O que tem de errado? Eu vou soltar aquilo que eu investi, trabalhei, criei, abri espaço, já atendi tanta gente com essas ferramentas, e agora simplesmente eu vou falar que eu não vou usar? E eu entrei num lugar muito estranho de falar, e agora? O que eu vou fazer com isso? E fazendo perguntas, eu percebi que simplesmente por aquele momento não era o que estava sendo leve para mim. Então, como seria eu soltar? Ainda está no meu site, eu preciso até fazer a troca, né? Eu quero colocar a constelação e a mesa e tirar essas outras técnicas. Mas não é que eu vou tirar para sempre. Eu vou tirar perceber agora. o ritmo, né, Fri? Eu acho que é perceber agora. o fluxo. Exato. Onde é que está a minha energia? Qual é o movimento que eu estou percebendo em volta? Porque também não sou só eu. As pessoas que estão chegando até mim, o que é que o mundo está escolhendo agora? Como é que eu posso contribuir mais para o planeta? Ah, talvez fazendo as mesas radiônicas, que tem tido um super resultado para todo mundo e me dá muito prazer fazer. Mais do que trabalhar com bioalinhamento nesse momento. Então, para que eu vou ficar insistindo em algo que não está me trazendo um retorno energético de leveza? Então eu simplesmente falei, vou parar com isso momentaneamente. Não é que eu estou desaprendendo, eu simplesmente vou focar em outras coisas. Então eu acho que é importante a gente se rever e reconsiderar aquilo que está funcionando agora, no momento presente, porque pode ser que amanhã seja diferente. E tá tudo bem. Pois é. Eu acho que essa pausa traz também um dos elixires maiores criativos que existem, que é a coisa do ócio criativo. A gente ouve muito falar isso, né, em processo de criação. Que é essa coisa do ócio criativo, que é o não fazer nada muitas vezes, né? E você trouxe uma coisa que é tão desconfortável mesmo. Quando a gente está naquele espaço que você não está super produtiva e que você não está bombando, assim, tem uma coisa que a gente fica se fazendo de errado, do tipo, como se você não tivesse direito a esse ócio criativo, de falar, tá, eu não quero pensar em nada, eu quero, se puder, eu ficar olhando pro pé para ver minha lenha crescer, acabou. Essa é a função, entendeu? Não quero fazer nada. Porque o quanto a gente realmente se permite isso, porque isso vem acompanhado de uma culpa, normalmente, né? Sim, uma grande culpa.
Nossa, e de quem está em volta. A gente até não gosta de contar, né? Para mim veio a questão também financeira. Ah, mas eu vou largar esses cursos, eu investi tanto dinheiro nisso. Sim, vou largar e daí? É o que está me trazendo alegria e leveza agora. Não é que eu vou apagar a minha memória e apagar o que eu aprendi. Mas eu posso deixar isso de lado momentaneamente. Né? Eu trabalho muito com dinheiro, é um tema que eu gosto muito de trabalhar, facilitar. E é uma coisa que, para mim, sempre tem um lugar de muita observação. Então, impacta a minha vida. Claro, se você investiu um valor naquilo, que até a gente comentou sobre isso, né? Sobre os valores que a gente investe nas nossas classes, nas nossas formações. E aí, durante quanto tempo a gente vai ficar investindo em algo que pode não estar mais nutrindo o nosso corpo e o nosso entorno? Será que vale mesmo a pena continuar só porque faz parte do fluxo que a gente determinou em algum momento? Seria esse um ponto de vista enrijecido? Eu tenho que continuar pagando por isso, tenho que continuar trabalhando com essa ferramenta porque eu escolhi isso há 2 anos atrás. Cara, há 2 anos atrás eu não era a mesma Frida. Hoje eu sou outra pessoa. E nesse momento eu não escolho assim. Pode ser que daqui a uma semana eu volte a escolher. E tá tudo bem. Então, esse ir e vir, essa fluidez, né? Essa adaptabilidade, eu acho que a gente esquece com muita facilidade. O ser humano não percebe isso. Eu posso escolher diferente e depois desescolher. E isso é uma pérola que o Access me trouxe. Você pode soltar e depois você pode escolher de novo. Não quer dizer que você apagou, deletou. Tá lá, tá guardadinho, esperando você. Né? Então, eu percebo o quanto é importante a gente olhar para o que está criando agora. E o que está criando agora, o que vai criar mais, pode ser o nada. Pode ser ficar deitado olhando a unha do pé crescer. Porque isso vai fazer você criar mais depois. Talvez o seu corpo, o seu cérebro precise desse espaço, desse gap, dessa lacuna. Isso é criação também. Você sabe que eu comecei a desenhar, eu nunca soube que eu era capaz de desenhar. Eu nunca desenhei, só aquela coisa tradicional, a bonequinha com os bracinhos, a casinha normal. Um belo dia, isso há muitos anos atrás, eu estava sem fazer nada, eu era freelancer como produtora e eu estava sem trabalho. Menina, eu sentei na mesa, comecei a desenhar, desenhei um rosto, que hora que eu olhei, eu falei, nossa, como eu desenho bem! E aí eu tirei esse mês para fazer. Esse mês, acho que acho que eu fiquei uns 3 meses ali desenhando. Aprimorando aprimorando esse talento que estava em mim e que eu nunca tinha visto, nunca tinha me dado conta. Por quê? Porque talvez eu nunca tenha me dado esse espaço. E foi dentro desse ócio. Eu lembro que até uma amiga falou quando eu postei, porque eu postei no meu Facebook pessoal. Uau, ócio criativo. Ela usou essas palavras. Sim, ócio criativo. Foi aí que eu descobri que eu podia desenhar. E eu desenhava bem. Foi uma coisa impressionante isso, uma grande descoberta. Olha aí que exemplo de como a pausa pode ser benéfica. Como você pode descobrir um talento que você tem ou algo que você gosta que você nunca se deu conta. Eu acho super válido dar esses breaks, né? Essas paradas. O quanto isso vai te impulsionar mais pra frente. Você sabe que eu tenho um momento de ócio criativo que eu faço direto, quase todos os dias, que é molhar as minhas plantas, né? Como eu fechei a varanda lá de casa, então eu fiquei com um gazebo, uma estufa de plantas, e aí vai aumentando, 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 porque é quase uma dependência química, né? Uma planta quer levar para lá, já não tem mais espaço. Mas é esse momento do ócio criativo, porque eu acho que hoje, se falar, qual é o momento que você para? É o momento que eu estou molhando as plantas. E aí eu aproveito para engajar com elas. E eu começo a trocar altas ideias com elas. E começo a perceber que elas se comunicam comigo também, né? E dali vem tema de live. Dali vem coisas que eu quero trabalhar. Ali vem coisas... É um momento de ócio criativo que é altamente produtivo, mas que está relacionado a esse momento passivo de ser. Né? Onde você não está fazendo nada. Tudo bem, eu estou ali molhando as plantas. Tem uma ação. Mas é uma ação muito tranquila, é uma ação parada. É uma ação que naquele momento é o meu ócio criativo. É aquilo, e é incrível, deve ter assim, né? Eu costumo brincar que deve ter um reino dos pensamentos de quando a gente está lavando louça e molhando planta. Porque assim, eu acho totalmente meditativo esses momentos, né? Que é um ócio criativo. Você não está fazendo nada ali. Mas está fazendo tanto, né? Por um outro lado. Mas está fazendo tanto, é muito interessante isso. Muito interessante. Eu também me nutro, assim, fazendo... Sabe que teve uma época que eu ia trabalhar a pé.
E eu andava 4 quilômetros, mais ou menos, 4,5 quilômetros da minha casa até o meu trabalho. Eu morava em Perdizes e trabalhava em Pinheiros. E eu computei essa distância, né? Uma distância que eu fazia todos os dias. Menina, o trajeto, eu demorava uns 35 minutos, mais ou menos, caminhando rapidamente. Eu gostava de caminhar bem rápido. Com um tênis e ia fazendo o meu exercício, né? Nesse momento de caminhada, que era um momento que ficava eu criava tanto, era um momento de meditação, era um momento de criação, foi um momento assim, um marco na minha vida, que eu aprendi que esse espaço, que seria você estar lavando louça, ou estar conversando com as plantas, ou estar simplesmente caminhando, focada só no trânsito, né? Mas dentro de mim, presente em mim. Eu não usava nem fone, eu ia sem música, completamente compenetrada. Foi tão legal descobrir a potência desse momento que você fica sem fazer nada. É Na a sua pausa que você está cabeça. falando, é a pausa que você está trazendo, como ela é importante na Nossa, mente. muito criativo, muito produtivo. Então foi aí, faz tempo isso. Eu ainda trabalhava em agência de publicidade, foi antes de eu ser produtora. Eu descobri que existe um momento que você parece não estar fazendo nada, mas você está fazendo muito. E aí eu entendi essa história do ócio criativo. Eu acho maravilhoso. E a gente não se dá essa pausa, a gente não se dá essa possibilidade. E aí, isso em grande escala é essa mudança que a gente está falando, né? Você mudar aquilo que você está fazendo, que você já está bem habituado a fazer, que pode ser mudar de profissão, e virar uma outra coisa, começar a trabalhar com outra coisa. O quanto isso é uma grande pausa. E é uma pausa necessária porque você vai criar muito mais depois. Né? Se você não está mais expandindo naquilo que você está fazendo, então fica a dica aí para quem está assistindo a gente. Se você percebe que não está rendendo mais, que não está sendo agradável, alegre, divertido, prazeroso fazer o que você está fazendo, olha para isso, porque alguma coisa não está funcionando mais. E talvez esteja na hora de fazer uma mudança. Pode ser uma mudança pequena, parcial, e pode ser uma mudança total. Tipo, mudar da água para o vinho. Vou deixar de trabalhar como produtor e vou virar terapeuta. Pronto. E aí você vai perceber que esse pode ser o caminho que vai te abrir para mais coisas. E uma coisa que eu também passei, óbvio que todo mundo passa na hora de fazer a mudança de carreira. E o dinheiro, de onde vem? Como eu vou me É porque eu acho que sustentar? esse é essa é a razão e justificativa que mais Sim. fazem com que as pessoas procrastinem uma mudança. É essa, né? Porque ela é palpável, né? Ah, mas eu não posso meter a louca e sair, eu tenho conta para pagar. É, a gente pensa exatamente nisso. Como que vai fechar a conta? E eu me dei conta que se eu estou trabalhando como produtora freelancer, estou me nutrindo disso, vivendo disso há anos, por que eu não posso ser uma terapeuta também? O modus operandi é o mesmo. As pessoas vão vir até mim pelo boca a boca, eventualmente por uma live no Instagram, pelo meu site. Mas as pessoas vão acabar chegando e uma vai indicar para outra. É a mesma coisa. Eu só estou exercendo uma função diferente. Quando eu tive essa sacada, ficou muito mais leve. Eu vi que eu já era capaz, que eu já fazia isso. Porque eu era uma produtora freelancer, não era fixa em lugar nenhum. Então, o meu ganha-pão dependia da minha conduta diária, de eu dar a minha cara ali no mundo. Como eu falei, estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Como terapeuta, a mesma coisa. Então, isso me trouxe uma super expansão, sabe? Me trouxe muita leveza. E aí eu falei, agora eu vou. E as pessoas vão chegar, porque um dia eu também comecei a trabalhar como produtora e ninguém me conhecia. E eu me tornei boa e conhecida no que eu faço. Por que como terapeuta eu não conseguiria? Né? Então foi na hora que eu botei esse espelho e falei, uau, eu posso? Eu já fiz isso? Então eu só vou repetir o que eu já sei fazer? Se tornou muito mais fácil. Então o quanto você já sabe e você pensa que não sabe. Né? O quanto você se torna pequenininho ou pequenininha porque você acha que não é capaz de uma coisa que você já sabe fazer e talvez que você já venha fazendo. Quando eu me dei conta disso, eu dei até risada. Eu falei, uau, mas eu já faço isso. E veja, Qual é a são as dificuldade? historinhas, né, que a mente vai contando e projetando. Outro dia eu entrevistei a Ilka também aqui, ela é do Axis e ela foi para o Rio de Janeiro. E ela falou que ela tinha milhões de pontos de vista do porquê ela não podia morar na praia desde pequena. Ah, porque para morar na praia é caro. Ah, porque é isso, porque aquilo. Né? Aí ela fez uma pergunta só. Olha que interessante isso. Se nada fosse problema, como seria fazer essa mudança? Ou então, o que realmente está impedindo
e fazendo com que isso seja um problema. Porque a hora que emerge, você vê que não existe aquela história que você está tornando relevante ou significante para não fazer uma escolha que está latente em você, né? Então, é muito parecido com isso que você está falando, né? Desse lugar, daquilo que você escolhe quando você de verdade solta e percebe que o antigo já não te nutre mais. Exatamente. E assim, o quanto o problema está sendo só uma desculpa. Você classificar algo como sendo um problema é só mais uma desculpa para você não criar mais. E se o problema não for um problema? Se o problema for uma possibilidade? Né? E a gente não enxerga dessa maneira. Ah, chegou o problema, pum, caiu uma pedra na minha cabeça, agora eu não consigo mais me mexer. Não é assim? O problema é um peso que vem e você fica, ai meu Deus, como eu vou fazer? Não, e se o problema for só um ponto de interrogação? Mais uma possibilidade. E se a gente começar a enxergar tudo aquilo que a gente joga como dificuldade, problema, os pontos de vista engessados que a gente tem, sim, como algo leve, algo que simplesmente vem aí para falar para você, e aí, o que você vai fazer com isso? O que você pode fazer com isso? O que você escolhe fazer com isso? E não, opa, isso aqui me impede de criar ou de fazer tal coisa. Verdade que algo pode te impedir de fazer tal coisa? A gente não cria tudo, até as doenças que a gente tem. Sim. Por que a gente não pode criar absolutamente tudo? Criar um problema disfarçado de solução? Né? Ou uma solução disfarçada de problema, que venha como um ponto de interrogação o problema, que seja mais uma porta, mais uma possibilidade. O quanto um problema não é um chacoalhão para você perceber que aquilo não está funcionando mais. Porque a gente se ilude, né, Kátia? A gente fica, mas tá bom assim, não tô ganhando o que eu quero, não tenho prazer no que eu faço, mas tá garantindo a minha comidinha, o meu aluguel, então eu vou continuar aqui. Puxa, que vida chata! Que venha, então, um problema para te chacoalhar e tirar desse marasmo. E a maior, eu acho que assim, o maior alimento da procrastinação é aquela coisa que isso eu tinha muito esse ponto de vista. Não, mas essa foi a minha formação acadêmica. Eu investi anos nisso daí, já tenho uma carreira de X anos, eu vou sair agora, largar agora. E não, o meu recurso vem da minha carreira, vem da minha formação acadêmica. E isso é uma cilada, porque é uma mentira. Tá tendo um retorno no meu áudio, engraçado. Você tá ouvindo ou só tá voltando para mim isso? Para mim tá ok. Tá normal. Pra mim tá voltando o áudio. Enfim. Fridinha, estamos aqui a 7 minutos de terminar. É sempre tão bom falar com você. A gente tem normalmente uma previsão que a gente sempre extrapola, porque o papo rola, né? O papo flui. Você já percebeu? Flui, é tão gostoso, né? Eu percebo assim, as lives gostosas, essas lives que são leves, a hora que você olha, você fala, meu Deus, já passou todo esse tempo, como tudo que é gostoso na vida, né? Quando você tá fazendo alguma coisa que te dá prazer, o tempo voa, porque a gente desconecta do tempo. Percebe que quando a gente faz algo, que nem trabalho, né? As pessoas costumam falar quando estão no trabalho que o trabalho tá chato. Nossa, vai dar sexta-feira, mas não vai dar quarta, né? Vai dar 8 horas, mas não vai dar 6 para a pessoa sair do trabalho. Então é muito engraçado que o tempo se torna um peso. E quando você faz algo que te nutre, que é gostoso, que contribui com o nosso ser, flui, voa. A hora que você olha o tempo, já, nossa, acabou. Por isso que o tempo é relativo, né? O tempo não é real. O tempo é absolutamente relativo. O tempo é uma invenção, né, dessa realidade, né? E é legal começar a brincar. A gente pode até fazer uma live sobre o tempo. Porque eu acho muito interessante trazer as percepções que eu tive na vida. Quando eu percebi que dá para engajar com o tempo, você pode criar mais com o tempo, e você pode até mobilizar o tempo. Quando eu comecei a brincar com isso... fundamento, a gente aprende isso, né? A gente aprende a expandir o tempo, diminuir o tempo, fazer mais rápido, desacelerar para fazer devagar. Sim. O tempo é completamente diferente do que o construto dessa realidade, né? É muito legal. Espaço, energia e consciência, e esse espaço a gente consegue fazer as mágicas de expandir, diminuir, acelerar o tempo, retardar o tempo. Frida, eu espero ter muitas criações com você. Você é uma pessoa que é um convite para mim. Você sabe disso, Ai, que delícia! Você também. Você pela primeira vez me convidou para participar de uma live sua, que foi quando me surgiu a possibilidade de trazer essa contribuição para as pessoas, para você também. Então, realmente, eu sou grata. Você foi uma grande inspiração para mim.
E é lógico que você não podia deixar de estar presente aqui. E eu espero que a gente possa ainda criar muitas coisas juntas aí, o que mais é possível, que a gente ainda não considerou, mas que já está super disponível para que a gente possa acessar e levar para as pessoas como uma forma de contribuição de algo maior, né? Eu te agradeço Já está muito. disponível aí. Te agradeço o convite, agradeço também sua presença na minha vida. A gente tem se falado bastante, tem criado muito e quantas criações a gente pode fazer, além dessas criações que a gente consegue perceber agora nesse momento, né? O que é que está disponível nos outros próximos momentos que a gente começa a acessar agora, começa a acessar a partir daqui, a partir dessa live, dessa conexão. Então eu desejo que a nossa conexão seja cada vez mais grandiosa, expansiva e leve, como tem sido. Te agradeço muito, você sabe que eu te admiro e é um prazer estar com você. Qualquer tempo que seja esse, tá? De 1 hora, de 30 minutos ou de 2 horas de qual seja. Olha só, vamos finalizar aqui. Obrigada, Fri, pelas suas palavras todas. Olha, vamos só ler os comentários aqui do final da nossa live. Amei demais, energia pulsando. Vontade de criar e escolher um caminho mais interessante agora. A Thaís está falando, a Lu está falando, duas poderosas, e a Flavinha, que live maravilhosa, meninas. Então, pessoal, se vocês acharem que pode ser contribuição para alguém, vai no aviãozinho aqui, manda, porque isso faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e mais pessoas conheçam, né? E possam desfrutar dessa possibilidade, de como a gente realmente pode mudar tudo. Ontem eu fiz uma live gratuita falando, né? Do corpo, do universo e de nós, quem somos e como podemos ser, né, dentro desse trinômio, uma conexão profunda. E é muito disso, que a gente possa acessar esse espaço, né, do que mais está disponível através dessa energia do universo incrível, que a gente pode se munir, se nutrir e co-criar com ela. Obrigada, Frida. Eu que agradeço, Kátia. Obrigada, pessoal, vocês que estão aí assistindo e, né, dedicando o tempo de vocês pra gente. Obrigada. Que venham outras lives, né, Frida? Que venham outras lives. E obrigada a todos que participaram, que perguntaram e que ainda vão participar, porque essa live vai ficar salva, né? Vai ficar salva e muita gente vai assistir. Maravilha, eu vou compartilhar também. O que mais é possível pra gente, Frida? Vamos conversar. Vamos conversar. Tá bom? Um beijo, obrigada. Gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.